Fala aí, minha galera do canal Fábio Azevedo. Bom encontrar você aqui. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando pra geral. Aqui é um canal que a gente fala de todos os clubes. E eu vou tratar de seleção brasileira, campeonato brasileiro, Pedro, Tiquinho Soares. Vocês vão entender toda essa ligação. E aquela hashtag que o torcedor alvinegro está explodindo na rede social, segue o líder. Qual é o segredo do Botafogo, do técnico Luiz Castro? Tem um segredo? Foi a longevidade? Foi apostar na sequência do trabalho? Enfim, vamos falar muito sobre isso. Olha, para quem está vendo aqui a minha camisa do 15 de Piracicaba, adoro coleção de camisas, eu faço coleção, adoro essas camisas e vou sempre mostrar aqui para vocês no nosso canal que eu posso desfilar outras camisas também da minha coleção. Bom, Luiz Castro seguiu no Botafogo porque o modelo SAF fez com que ele tivesse longevidade, mas claro que o currículo do treinador também pesou muito na decisão do John Textor, do Mazuco, para que ele continuasse, porque o início não foi promissor. Aliás, nessa temporada também, o Botafogo não foi bem no campeonato estadual. Mas claro que se você enxerga o currículo, o trabalho feito pelo Luiz Castro de reconstrução do time e montagem de um elenco ao longo da última temporada com resultados muito bons, porque o Botafogo chegou até a última rodada do ano passado do Campeonato Brasileiro, brigando para ir à Libertadores, perdeu para o Atlético Paranaense, acabou indo para a Sul-Americana, os frutos vieram. E não é sorte isso para o Botafogo, é competência, principalmente do comandante, que tem o grupo nas mãos, peças que chegaram essencialmente na segunda janela, como o Tiquinho Soares, que tinha jogado pelo Porto, pelo Olympiacos, Marçal, que entrou muito bem, uma liderança técnica e uma liderança dentro de campo, junto com Vitor Cuesta, Adrielson, que entrou muito bem na zaga do Botafogo. Então é um time que começou a rodar. E peças que vieram nessa temporada, como o Marlon Freitas, já dominando o meio-campo, as ações por ali, o Eduardo voltou de contusão. É um time do Botafogo que hoje você assiste jogar, é muito interessante. Ah, Azevedo, mas é cavalo paraguaio, vai sair dali a qualquer momento. Será? Em 8 jogos são 7 vitórias, 87% de aproveitamento. De um time que joga na vertical. O trabalho horizontal de posse de bola é para dar verticalidade, para buscar a melhor opção e atacar, sempre no espaço vazio. Se você não observa o time do Botafogo em campo, para ver um pouquinho. Veja um tempo de uma partida. Botafogo troca passes na sua linha defensiva, de Plácido crescendo muito pelo lado direito, Adrielson, Vitor Cuesta, muita segurança, Marçal, um escape ótimo pelo lado esquerdo, chegada boa, aliás, os dois dão muita profundidade. Encontra os dois atacantes de lado de campo, Júnior Santos, Vitor Sá ou Luiz Henrique, foi o caso ontem contra o América Mineiro, jogando na vertical, buscando o gol o tempo todo, atacando o espaço vazio. Marlon Freitas, Tietê circulando no meio-campo, a bola passa muito por esses jogadores. Lucas Fernandes jogou muito bem ontem contra o América Mineiro mais uma vez. O Eduardo fazendo um falso 9 porque o Tiquinho Soares estava suspenso. Então mostra uma versatilidade do time do Botafogo e, principalmente, isso deve ser levado muito em consideração. O Botafogo superou cansaço, porque o time jogou em Trujillo na última quinta-feira, viajou 12, 14 horas contando escala em aeroporto, chegou sexta à noite, sábado um treino muito leve e já jogou em alta intensidade. Ah, mas foi contra o América Mineiro. Tem jogado assim em alta intensidade sempre. Foi assim contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo, todos que o Botafogo deixou pelo caminho. Nada é por acaso. Ah, mas você pede, no caso do Vasco, a saída do Barbieri, no caso do Luiz Castro, entendeu? Mas são currículos totalmente diferentes. Trabalhos em que você enxerga já algo para acontecer. No caso do Vasco, quem me acompanha no canal Fanático Vascaíno já sabe o que eu aponto. Você não enxerga jogadas ensaiadas, que são jogadas trabalhadas, triangulações, aproximações, é um time que está muito distante, não tem um cara que pense no meio-campo. Então, o camisa 9, que é o Pedro Raul, no Botafogo é o Tiquinho Soares, morre de fome. Aliás, e um parêntese importante, porque falei que eu ia falar de seleção brasileira e vou abrir esse parênteses aqui, não entendi a convocação do Pedro. Pedro não atravessa um bom momento no Flamengo. São 2 amistosos que a seleção tem que buscar os melhores. E eu não vejo o Pedro hoje entre os melhores. Aliás, depois que foi divulgado um problema envolvendo a mulher dele e o sogro,
questão financeira, enfim, lavagem de dinheiro foi o que foi a acusação feita e a investigação que está sendo apontada, ele dali caiu de rendimento. É claro que um problema extracampo desse tamanho interfere, e ele não tem jogado bem pelo Flamengo. Se machucou, voltou e não está bem. Hoje, o Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro, merece muito mais uma convocação da seleção brasileira do que o Pedro. O Pedro não está jogando em alto nível como estava no ano passado e no início desse ano, mas caiu de rendimento. Talvez o problema extracampo esteja pesando. Mas hoje entendo que o Ramon, nessa convocação, poderia ter dado uma oportunidade, por exemplo, a ele, ao Tiquinho Soares, que é o artilheiro do Botafogo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, um cara que é uma referência técnica dentro de campo. E um cara que veio e, uma grande surpresa para muitos, mas que está aproveitando. Então, assim, acho que a seleção brasileira resgata alguns nomes, como traz de volta o Malcom, por exemplo, um cara que está jogando muito bem na Europa, mas deixa a desejar nessa questão. Por que não levar o Tiquinho na vaga do Pedro? Será que o Adrielson não merece uma chance também? Está jogando demais esse zagueiro do Botafogo. Ah, mas cara, é só olhar, são 8 jogos, não estou falando de 1 ou 2 jogos, 8 jogos do Botafogo. Adrielson e Tiquinho Soares, por exemplo, poderiam ser observados nesses 2 amistosos da seleção brasileira. Ah, mas eles não estarão na Copa do Mundo. Copa do Mundo é daqui a 3 anos. Nem a CBF sabe quem é um treinador. O Ramon veio numa convocação express, saiu da Argentina, veio para o Brasil para fazê-la. Então, assim, acho eu que poderia ter sido dado chance, sim, a esses 2 atletas do Botafogo. Né? O Marquinhos, pô, você já conhece o Marquinhos. Deixa o Marquinhos curtir férias. Leva o Adrielson. Observa como é que ele vai ser no ambiente de seleção brasileira. O Tiquinho Soares da mesma forma. Mas, enfim, Ramon fez essa convocação express, né? E levou esses jogadores também. Enfim, uma outra coisa que eu queria falar com vocês a respeito ainda de seleção brasileira. Esses amistosos que estão sendo marcados para a Europa tem como um caráter também de mais uma bandeira levantada no combate ao racismo. Eu acho fundamental o Vinícius Júnior, mesmo de férias, vai participar se tiver condições físicas, porque ele não jogou os 2 últimos jogos do Real Madrid. Ele vai entrar em campo e ele é o cara para levantar essa bandeira. Mas é uma bandeira que não pode ser apenas levantada nesses jogos da seleção brasileira, e sim sempre. Sempre que tiver uma situação como essa. E posições mais firmes precisam ser adotadas, como, por exemplo, sair de campo. Começou, o árbitro não resolveu, sai de campo para o jogo. Identifica o racista e tira do estádio. Ponto final. Essa é a minha avaliação. Grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre, estamos juntos. Compartilha esse conteúdo, manda para geral. Tamo junto!